Vamos lá? Bom, meus irmãos, como vocês podem ver, nós vamos estar nesses 2 meses aí, mas beliscando já em maio, o livro de Gênesis, numa abordagem sobre as famílias do Gênesis, né? E vai ser importante para todos nós compreendermos que a abordagem tem essa especificidade, porque o livro de Gênesis é muito vasto, então não tem como a gente trabalhar tudo em 2 meses, nem essa a intenção. E também as famílias contidas no Gênesis também são bem extensas e está tudo em família, quase tudo ali é sobre relações familiares e não tem como nós estudarmos exaustivamente, mas vamos tentar fazer o melhor possível para entender o que o Senhor nos permitir entender. Essas 2 primeiras aulas, a de hoje e a próxima, serão introduções a Gênesis. E isso vai nos ajudar já a iniciar o nosso processo com o livro de Gênesis na parte da noite, já que não temos no sermão as oportunidades que a gente pode fazer aqui de manhã de interagir um pouco mais com o livro. Hoje, então, a gente tem uma primeira aula sobre introdução ao Gênesis. E depois da ceia, não no dia da ceia, mas depois, né, nós vamos ter uma outra oportunidade com alguns outros temas que vão ficar marcados. Hoje nós vamos ter alguns movimentos, mas antes, pega a sua Bíblia, por favor, antes até de darmos mais indicativos, e venha comigo no livro chamado Gênesis e acompanhe a leitura, por favor. Livro do Gênesis. A gente vai fazer uma leitura responsiva, né? Eu vou fazer assim, eu vou ler um verso, vocês leem outro, tudo bem? E nós vamos assim até o verso de número 26, tudo bem? Gênesis capítulo 1, eu vou estar lendo o verso 1, a gente está na versão que costumamos usar aqui na igreja. Vou iniciar, vocês completam. Quem souber de cabeça, nem vai precisar olhar a Bíblia, né? Tem gente aí que já gravou de cabeça. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento, e assim aconteceu. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia
que os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, todos juntos. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Obrigado, irmãos. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos nesta manhã que a igreja seja edificada e abençoada, Pai, pelo estudo que vamos começar a fazer em Gênesis. Eu preciso da sua ajuda, tenho limitações e preciso, Pai, que tanto as minhas limitações quanto as limitações dos nossos irmãos aqui, Pai, sejam administradas pelo Senhor, que pode nos levar além em todas as coisas que fazemos, Pai. Nós queremos estudar a Bíblia de modo correto, então, Senhor, debaixo da Tua autoridade, nós te pedimos que tudo que seja feito de acordo, Pai, com o que de fato o texto inspirado deve traduzir, Pai. Que não venhamos a colocar, retirar ou impor nossas opiniões, nem a minha, nem a dele, Senhor. Que a igreja seja edificada com uma interpretação fiel às Escrituras, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, nesta manhã nós vamos iniciar essa jornada, como já foi dito, estudando um pouquinho da estrutura de Gênesis, daquilo que a gente pode dizer assim, apresentando um olhar hermenêutico ao livro de Gênesis. Então, o que é hermenêutica? É interpretação. Vamos buscar uma interpretação com autores confiáveis, de tal maneira que venhamos a entender um pouquinho mais o livro de Gênesis. É de comum acordo que o livro de Gênesis ele tem um primeiro impacto que é entendível. Tem coisas muito claras que, quando você lê o livro de Gênesis, você entende. Tanto a ideia de um Deus criador, que criou todas as coisas, o homem, e aquelas situações, a queda também é muito clara. No que diz respeito ao fato de que o primeiro impacto do livro de Gênesis, ele, em geral, ele não é absurdo de não ser entendido. A maioria das pessoas, claro, uma ou outra pode ter uma dificuldade a mais, até por não ler muitas coisas, mas o livro de Gênesis, inicialmente, ele se apresenta como, entendi, Deus criou as coisas e tudo mais. Mas depois que você vai estudando o livro de Gênesis, você vai vendo que tem camadas e camadas que estão por entre, por detrás e por sobre o texto de Gênesis, que tornam ele ainda mais fascinante, sem dúvida nenhuma, mas também, às vezes, desafiante. Em alguns pontos, nós vamos precisar entender que há posições diferentes e até mesmo irmãos aqui vão chegar a posições diferentes sobre alguns aspectos, por favor, que não são fundamentais e que não vão desviar ninguém da sua posição com Deus em Cristo, por favor. Mas vão haver momentos onde a gente vai ter discordâncias, isso é
tudo muito bom, é tudo normal. Mas vamos lá. Quando se trata de Gênesis, a gente tem muita pergunta, não é verdade? Temos muitas perguntas, eu até coloquei isso, temos muitas perguntas, né? Por exemplo, perguntas aí, vê se você já se deparou com algumas dessas muitas perguntas que a Tainá vai colocar. Qual a duração dos dias em Gênesis 1? O dilúvio foi universal? Quem são os Nefilins? Por que alguns versículos dizem que os ismaelitas levaram José para o Egito, enquanto outros afirmam que foram os midianitas? Quem estava ao lado de Deus quando o próprio Deus disse, façamos o homem à nossa imagem? Quem foi Melquisedeque? O que o dízimo dado por Abraão a esse personagem enigmático tem a nos ensinar sobre as contribuições da igreja hoje em dia? Eu escolhi algumas perguntinhas, mas se você for se debruçar, as pessoas têm muitas outras perguntas sobre o livro de Gênesis. Talvez você mesmo tenha uma aí que, não entrou uma em minha, mas eu queria muito saber disso. Mas é importante ressaltar aqui, vou citar um autor, né, o Tramper Longman, terceiro, que vai falar no seu livro sobre a introdução de Gênesis, que um princípio importante de interpretação que temos de reconhecer é que nem todas as nossas perguntas podem ser respondidas. Isso não é para desestimular qualquer um de nós a termos perguntas sobre Gênesis, é para que nós nos coloquemos no lugar de que vão haver perguntas que não são possíveis de serem dissolvidas, né? Brincadeiras à parte, mas não tão brincadeira assim, é só você abrir a Bíblia bem no comecinho do capítulo 1, verso 1. Eu estava vendo uma discussão do Luiz Saião com outras pessoas que estavam estudando Gênesis. Luiz Saião é um hebraísta conhecido, né? Um irmão nosso da Igreja Batista que é mestre na coisa. E ele falou que estava discutindo com pessoas sobre Gênesis 1:1. Dá uma olhada aí. Né? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Né? Na posição do Luiz Saião, ele disse, né? Na posição dele, quando diz aqui que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, isso não quer dizer, diz, né, o Luiz Saião, que essas trevas eram espirituais, que a terra estava deformada porque na queda dos anjos ela foi completamente destruída e agora Deus está botando a terra no lugar. Aí a pessoa que estava do lado dele, né, falou assim, mas tem essa posição? O Luiz Saião, tem essa posição. Tem gente que acredita que a terra foi deformada e Deus está agora botando a terra no lugar depois que os anjos caíram, foram esparramados em tudo quanto é lugar. A Carol fez essa cara aqui, outros fizeram também, mas eu vou dizer, isso é uma posição real, de pessoas que acreditam realmente que entre Gênesis 1 e 2 dá para fazer isso. A Adalto Lourenço, que faleceu, né, há pouco tempo, está com o Senhor na glória, certa vez disse que ele foi a um congresso em Águas de Lindóia, que é um lugar que tem muitos desses congressos assim, e ele falou que foi num congresso, e o nome do congresso era Gênesis 1:1. Que era só Gênesis 1:1, esbarrava no 2. Então, você imagina que nós aqui, com toda a simplicidade, indo para 2 domingos de introdução, não temos em nós aqui a pretensão de esgotar o livro de Gênesis. Para isso, não caberia aqui escolas dominicais, mas nós vamos trazer algumas ferramentas, como fizemos lá em Gálatas, para que você e eu possamos articular melhor o livro. Acho que isso já nos ajuda bastante, ainda mais se você não tiver nenhuma dessas ferramentas. Se você tiver, melhor, você vai ajudar os colegas aqui, sentadinhos, tem um dever de aula para você fazer, você que já é bom no Gênesis, você vai ajudar muita gente hoje aqui. Mas como começar, então, a entender isso, né? Bom, uma das coisas, e aí, repito, tanto o Luiz Saião, mas também outros homens como Bruce Waltke, e aqui eu citei o James Houston, que é um filósofo teólogo do Regent College, ele vai falar uma coisa importante sobre o livro de Gênesis, mas ele fala que serve a todos os livros da Bíblia. Qual é a posição que ele tem? Para entender um assunto, abre aspas, é preciso se colocar debaixo dele. Não, mas como assim, debaixo do assunto? Do que a gente está falando? É que o Houston vai falar que nós não podemos olhar para o texto assim, eu já sei. Eu já sei, eu vou dizer algumas coisas sobre você. Não, mas a gente precisa se abaixar
e como quem se submete ao que o texto quer dizer, possamos estar, inclusive, abertos para reconhecer que tínhamos uma interpretação o quê? Errada. E nós termos essa humildade com o texto é importante. Só que o James Russell vai falar que ter isso com a Bíblia é o quê? Fundamental, porque nós estamos diante do texto inspirado e nós não podemos nos aproximar dele de qualquer maneira. Então, eu pensei, poxa, eu vou começar logo dando instrumentos de hermenêutica, né? Falando das gerações, falando de como divide, mas depois me bateu uma coisa assim, falei, poxa, mas isso parece até que a gente tem tudo para acertar, quando, na verdade, a primeira atitude diante do texto sagrado é o quê? Se rebaixar, Senhor, eu estou aqui, eu não quero forçar o texto, eu quero que o texto possa ser inspirado, inspirado por Deus e possa, de fato, trazer essa inspiração para a minha vida. E isso é muito importante. E ainda assim, né, o Bruce Waltke, também um homem muito letrado no Velho Testamento, que tem um manual de estudo do Antigo Testamento bem grossão, assim, de quase 1000 páginas, e ele fala de algo importante. Ele fala assim, pô, você vai se aproximar das estrelas, por exemplo, você vai olhar para as estrelas. O que você vai usar? A primeira coisa, você vai usar os seus olhos. Você vai olhar para elas, não é isso? E vai olhar para as estrelas e falar assim, nossa, elas estão muito longe. Eu preciso de um microscópio. Não, eu preciso de quê? De um telescópio, porque o instrumento ele é percebido, né, depois que eu observo e me coloco à disposição de observar o objeto que eu estou estudando. Então, não faz sentido nós nos aproximarmos de algo que precisa de um instrumento e queremos usar o que a gente quiser. Isso aí fizeram os piores intérpretes da Bíblia a vida inteira, que é forçar o seu próprio modo de ler a Bíblia, as suas próprias pressuposições e dobrá-las às Escrituras, e aí deu no que deu, desde teologia liberal a outras coisas. E ainda o Walt que vai falar, né, da mesma forma, ele fala assim, você não vai se aproximar de uma bactéria com um telescópio, você vai se aproximar de uma bactéria com um microscópio, mas você só chegou a essa conclusão porque você pôde, primeiramente, se aproximar do que você vai estudar com respeito pelo aquilo e o que aquilo precisa, não o que você quer impor. E isso já é, de cara, muito importante. E aí eu menciono novamente aqui as Escrituras, agora em 2 Timóteo 3,16, só que na versão ARA, que eu extraí diretamente do texto do Walt, que é ali, onde fala assim, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Mas nessa parte aqui, toda Escritura é inspirada por Deus. A expressão por Deus é literalmente de Deus, ou seja, indica Deus como quem? Como autor. Inspirada deixa explícito de que tem alguém entre o papel e o Deus, que é a pessoa humana que está ali. E Escritura denota um texto. Mas o que isso significa? A primeira e a segunda me indicam que eu preciso estar me aproximando espiritualmente do texto. Eu preciso estar diante de Deus para fazer essa leitura. E a terceira, de que eu devo ter honestidade intelectual, de que eu me aproximo de um texto. Então, eu preciso ter, aí eu vou dizer assim, um olhar mais científico, no sentido de que eu preciso respeitar os limites, se é uma poesia, se não é, o que aquilo representava para a época. Então, inicialmente, meus irmãos, antes de entrar diante dessa realidade de pegar o texto bíblico e a gente examinar, precisamos dos instrumentos corretos. Precisamos da atitude correta. Ainda dentro dessa questão, o que é colocar-se sob ou debaixo do texto sagrado? O Walt, novamente citado aqui, ele diz o seguinte, colocar-se sob o texto é ouvir fielmente o texto como palavras faladas a nós. Pense bem nisso que você acabou de ouvir. O que é estar debaixo do texto bíblico? Algumas pessoas estão estudando a Bíblia e certamente estão fazendo algo muito errado com ela, que é o quê? Não estudando-a como palavras que estão sendo faladas a nós, palavras de Deus, sendo faladas aos nossos corações. Inclusive pastores, como eu, que tem sempre que estar lidando com a palavra de Deus como instrumento, aspas, de trabalho, podem, às vezes, estar pegando só para fazer um estudo ou fazer um sermão e não se deixando afetar por essa palavra. A primeira coisa, então, que nós devemos pensar é que nós devemos nos aproximar do texto
compreendendo que o texto está falando com o nosso coração, está falando com cada um de nós. Não apenas para a gente vai examinar, pegar as palavras no grego, no hebraico. Não é isso. Primeira coisa é, o texto está falando, Deus está falando por meio do texto. Isso é muito, muito, muito importante mesmo. Aqui no século XXI, a gente ainda é herdeiro de algumas tradições. Por exemplo, no século XVIII, no iluminismo, aqueles que já tiveram algum contato com o iluminismo, a ideia do iluminismo é que a mente humana, racional, ela por si só resolve a parada. Ela pega um texto, ela examina um texto, observa ele tecnicamente, o texto está resolvido. Não acreditamos que isso seja uma máxima que valha para a Bíblia. Não dá para fazer isso com a Bíblia, não. Com a Bíblia a gente precisa se aproximar espiritualmente mesmo, falando, Deus, eu vou estar lendo a Bíblia agora, eu vou precisar preparar um devocional, um estudo bíblico, um discipulado. Deus, o que o Senhor quer me dizer aqui, nesta leitura? Ao fazer isso, a gente se coloca debaixo do texto. E mais, a gente se coloca debaixo de uma condição confessional. Mas como assim? Nós não apenas estamos nos aproximando do texto, mas estamos confessando que o texto é tal como, palavra inspirada. Então, quando você se aproxima de Gênesis, não importa quantas vezes você leu, não importa. Eu já li 20, 30 vezes Gênesis capítulo 1, não importa. Se você se aproxima desse texto, aproxime-se com reverência diante do Senhor. Senhor, eu estou ouvindo a sua voz aqui, eu estou lendo a sua voz falada ao meu coração. E isso é bastante importante. Aqui ainda o Walt, que ele diz, temos procurado entender e controlar a natureza, falando ainda dessa questão iluminista, e acreditado, quase sem questionamento, que qualquer coisa que não possa ser entendida pela razão humana não deva ser levada a sério. Nossa dependência da suficiência de nosso raciocínio milita contra um espírito que está em harmonia com a fé. Ou seja, o Walt que está dizendo que essa coisa de achar que a nossa razão humana vai resolver, ela, na verdade, ela deveria contribuir para a interpretação, mas não determinar a interpretação, porque, obviamente, há coisas nas Escrituras que nós recebemos por fé. Todas elas, mas eu quero dizer que algumas delas fogem ao nosso senso comum de vida, do ordinário, de tudo que a gente viu, das coisas que a gente já teve contato. Foge, mar aberto, se abrindo, o Jordão se abrindo, peixe saindo do cesto com pão e aquilo. Isso foge a uma ideia comum, ordinária, racional, mas isso é verdadeiro, isso é real e deve ser recebido com fé. Então, nesse sentido, essa é uma leitura confessional, é o que diz o professor emérito aqui de teologia da Universidade de Nottingham. Ele fala o seguinte, o Anthony: a leitura confessional criará tensão em nossa vida enquanto vivemos no mundo. De nossa parte, isso implica a decisão de abandonar as fronteiras de nossa comunidade anterior, no qual antes encontrávamos significado. Ele vai falar aqui, por exemplo, da própria história de Abraão. Abraão precisou romper com as suas fronteiras anteriores, ele precisou caminhar por fé de uma maneira, não é uma fé irracional. Abraão sabe o que ele ouviu. A questão ali não estava decidida racionalmente, ele sabe o que ele ouviu, mas ele precisava agir por fé diante daquela convicção. Assim como Abraão teve de deixar Ur e rejeitar tudo que ela representava, inclusive uma família dedicada, temos de deixar o mundo e nos identificar com o nosso batismo, símbolo de nossa entrada numa aliança com Deus. Não podemos nos esconder no anonimato da multidão, nem nos deixar levar por ela. Em vez disso, temos de decidir conscientemente fazer parte da mesma comunidade espiritual dos escritores inspirados. Isso aí é muito legal, esse final, não é? Por quê? Nós não estamos lendo o autor de Gênesis, não, estamos lendo a minha história, a história dele, unidas em Cristo Jesus. A gente está lendo a Bíblia e a gente está lendo a nossa história. Quando a gente está lendo Adão e Eva, a gente está lendo a nossa história. Quando a gente está lendo Josué e todos os outros escritos, os profetas, a gente está lendo a nossa história. A gente está identificado com aquela comunidade. Por isso, tome muito cuidado, muito mesmo, de ler com distância espiritual, com distância relacional, com distância até mesmo de identificação. A gente teve um contexto aqui de Gálatas, que você deve lembrar,
que Paulo se associava aos profetas. Lembra? A gente teve em Gálatas uma situação onde Paulo mencionava frases de Jeremias, quase que chamando Jeremias para ele, né, de que Deus havia o separado no ventre de sua mãe. Mas espera aí, de onde ele tirou essa ideia? A gente encontra isso no chamado de Jeremias capítulo 1. E é isso que nós chegamos até esse ponto, onde vamos parar exatamente nessa fase aqui do nosso estudo para falar de introdução com instrumentos, mas antes dizendo, aproxime-se espiritualmente do texto, aproxime-se com um olhar de humildade diante do texto, abandone, entre aspas, forçações de barra que você talvez goste muito e admita o texto enquanto realidade e mais, compartilhe do texto bíblico sagrado, compreendendo que está sendo falado ao seu coração e que você faz parte daquela comunidade. E isso é muito importante, porque isso afeta o nosso coração e a gente quer ser afetado na escola bíblica. A gente quer aprender os instrumentos, mas a gente quer ser afetado pela escola bíblica dominical. Ok? Tudo bem? Eu sei que é uma introdução mais devocional, mas eu acho que ela é importante pra caramba e nos traz esses significados. Ok, e agora? Como é que a gente vai? A gente vai tentar ler um pouquinho do Gênesis, entrar em 1 ou 2 instrumentos, tá bom? 1 ou 2 instrumentos. Tem um monte de coisas para se falar do Gênesis, mas como à noite a gente vai estar em Gênesis capítulo 1 e 2, textualmente, exegeticamente na parte da noite, na parte da manhã a gente vai trabalhando estruturas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é como devemos ler Gênesis, mas do ponto de vista de estruturas, tá bom? Então você pode começar aí fazendo suas anotações também. Quando a gente está falando do livro de Gênesis, nós estamos falando de um livro a qual a autoria atribuída é de Moisés. Acho que todo mundo aqui, até minha Bíblia começa assim, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. E não há por que refutar a autoria de Moisés, do ponto de vista de que ela é a mais segura realmente a se acreditar. Assim como os demais livros do Pentateuco, o livro do Gênesis ele tem uma unidade literária que realmente se relaciona com o Êxodo, que é um livro de Moisés. Se você perceber a progressividade de Gênesis, Êxodo, Levítico, você vai ver que existe uma conexão entre o estilo literário, que hora ou outra pode ter uma variação, mas de uma maneira em geral, ele está bem comunicado, está bem amarradinho. Eu vou entrar em autoria mais firmemente na semana posterior, mas eu gostaria já de deixar minha posição para que você pudesse, talvez assim já, né? Olha, eu acredito, de um olhar teológico, que Moisés é o autor do Gênesis, sim. E acredito que qualquer pessoa razoavelmente pode compreender que o livro de Gênesis foi passado de geração em geração dos judeus e que, às vezes, você vai encontrar uma coisa aqui, que é uma modificação, que só acontece lá na frente, né? Um território que é de Judá, ou, por exemplo, a questão dos midianitas. Não tinha midianita nessa época aqui. Não tinha. Como é que ele escreve midianita? Mas esse texto chega para as comunidades posteriores e aquele grupo que recebe, ele precisa tornar isso comunicável para o grupo que está ali agora, e uma modificação de um termo para o outro não muda o conteúdo, apenas traz alguma conexão. Mas eu creio que o texto seja mosaico. E, é claro, a gente pode discutir isso, se você acha que é outra pessoa, você me fala também depois, tá bom? Mas, a começar aqui, existe uma estrutura que me atrai bastante no livro de Gênesis, e que acho que os irmãos que fizeram seminário comigo no Martin Butzer devem lembrar, que são as gerações. Eu acho que você talvez já tenha tido contato com isso, né? A estrutura do livro de Gênesis é identificada a partir dos modelos de Toledot, que você vai encontrar essa palavra aí, e eu vou pedir que você possa observá-la. Dá uma olhada em 2.4. 2.4, por favor. 2.4. Tem a palavra Toledote, onde está a Gênesis. Você achou a palavra a Gênesis? Vê se você achou aí. Esta é a Gênesis. Achou essa palavra? Essa palavra, Toledote, indica gerações. Essa palavra, ela divide estruturas no livro. Tipo assim, aqui começa uma coisa, aqui começa mais uma outra coisa, aqui começa uma outra. Repare só que em 2.4,
parece começar algo. Apesar do capítulo 1 terminar no verso 31, a ideia do capítulo 1 termina no capítulo 2. Se você observar, o capítulo 2 termina com o Shabat, você viu aí? 2:3. E aí, parece que o capítulo 2, verso 4, inicia, sim, uma nova etapa, um novo olhar sobre o texto que já havia sido dito. Como é que entende-se isso, né? O capítulo 1 vai falar da criação, o capítulo 2 vai falar da criação de outro jeito? Bom, vou usar aqui um termo que eu vi um teólogo falando, né? Ele chama de filme trailer. Já viu essa explicação? Alguém já viu? Não, né? Tipo assim, o filme, ele amplifica. Você viu um trailer? Tirando aquele trailer, né, que a gente viu daquele Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que chegou a ter trailer de 35 minutos, né? Quem viu aquele filme viu quase o filme antes no trailer. Mas, em geral, você vai vendo pedacinhos do filme no trailer, né? Aí vi um autor falando algo muito interessante. Ele falou assim, olha, você vê, a grosso modo, de uma maneira razoável, um grande trailer do filme no capítulo 1. As cenas vão sendo jogadas. Aí, no capítulo 2, você tem um filme apropriadamente para a criação do homem e da mulher. Brincadeiras à parte, é só um modo de você trabalhar a questão, que no capítulo 2 tem uma amplificação da realidade que no 1:26 é, por exemplo, a criação do homem. Tá? Então, o capítulo 1 e o 2 tem essa interconexão. O capítulo 2:4 tem essa palavra toledot, que em hebraico significa gerações. Vamos lá no capítulo 5:1, onde nós observamos que mais uma etapa do livro se inicia. Dá uma olhada no 5:1. Este é o livro da genealogia, ou do Toledot de Adão. Mais uma vez aparece Toledot. Então, a gente está vendo divisões aí textuais. Dá uma olhada no 10:1. Não vou fazer em todos, não, porque senão você vai ficar doido aí, fazendo toda hora mudança de página. A gente pode fazer um uso mais apropriado. Mas 10:1. São estas as Toledotes, gerações de Sem, Cã e Jafé. Vou mais um só, tá bom? 11:10. Quem achou? São estas as Toledotes de Sem. Isso são estruturas, gerações. O livro, então, poderia ser chamado de o livro das Toledotes, o livro das gerações. Elas vão se encaixando uma após outra, demonstrando que determinado assunto foi cumprido e um outro assunto se inicia. Isso aí pode passar, isso aí não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Na hora de dividir uma perícope, fazer um estudo, entender melhor onde começa, onde termina, isso ajuda. Então, isso é um instrumento. Ver essas divisões, todas que estão ali, você vai depois verificar, são instrumentos que podem, inclusive, você quer passar um discipulado de Gênesis para alguém, você pode dividir em toledotes, em gerações. Aí você vai fazendo cada porção com aqueles significados que o próprio autor está dizendo. Lendo o Longman e o Bruce Waltke e também... Eita, esqueci o nome do autor. É o Comentário da Cultura Cristã, depois você vê aí, acho que é o Waltke mesmo, não sei. Mas é só você com a internet pode ver e me ajudar depois. Eles vão falar uma coisa interessante, de que é possível que houvesse algum material disponível para que Moisés fizesse essa unidade de Toledotes. É possível. Ele vai falar isso afirmando no capítulo 5. Dá uma olhada, por favor. Porque, além de Toledot, você vai achar... Este é o livro. Dá uma olhadinha. Achou? Este é o livro. Então, é possível que houvesse algum material que o próprio Moisés fez uso. Material que cremos ser inspirado, verdadeiro, tudo mais, mas algo que pudesse, naquele momento, estar compondo e ajudando Moisés na composição de uma realidade que já era uma realidade firmada. É importante ressaltar que na Babilônia e na Mesopotâmia, na Babilônia não, mas na Mesopotâmia antiga, não era incomum livros genealógicos. O que é livro genealógico? É você ter o livro com a trajetória de uma família, filho por filho. Isso tinha também a ver com a necessidade de você firmar território em termos de herança até. Então, não é nada absurdo pensarmos assim. Dá para afirmar? Não dá para afirmar. Mas é algo que pode nos ajudar a pensar. Vocês já leram, por acaso, os livros 1 Samuel, 2 Samuel,
principalmente reis, e fala assim, isso está escrito no livro do profeta Ido. Quem é o profeta Ido? Que livro é esse que nunca apareceu? O livro dos reis e não sei o que, das histórias. Alguns livros que você vê mencionados, livro do Jubileu, você já viu essas coisas? Você fala assim, de onde esse livro que não entrou na Bíblia? Entrou, ele foi incorporado. Na hora que o cara estava fazendo aquele material, ele incorpora o livro e traz uma realidade que pode ajudar a contar melhor aquela história. Sem falar que eu não sei quanto a vocês, mas eu acho o contador de história, o narrador de Gênesis, um cara sensacional. Ele conta a história de um jeito que você fica conectado. Então, assim, Moisés aí, parabéns, porque que contador de história sensacional, porque ele consegue unir de forma muito coerente a escolha das palavras. É claro, inspirado pelo Espírito Santo, ninguém duvida, mas não tem como não abraçar o Gênesis, né? Ele é muito bem escrito nesse sentido. Está indo aí? Então, primeiro instrumento que pode ser usado na divisão de perícopes, e você pode usar na divisão de texto, fazer estudos mais dirigidos, ou mesmo apreciações. As toledotes, as gerações que se estendem por todo o livro de Gênesis, você vai encontrar essa expressão geração, geração, e aí ficaram todas... Você voltou? Ah, está aqui, está explicando as toledotes, né? Ah, obrigado, vamos lá. Uma toledote expõe primordialmente aquilo que procede das personagens, das quais ela recebe o nome. A estrutura de toledote em Gênesis começa universalmente com a criação geral, afunila para toda a humanidade e se estreita ainda mais para uma única família e nação, Abraão, Jacó e Israel. Gênesis, com sua estrutura de toledotes, destaca o número 10, o da plenitude, e o número 7, o da perfeição ou completude. Aí ficam aquelas perguntas, né? Poxa, será que eles escolheram 10 para dar ênfase, 10 na verdade nunca existiu? Isso aí são aquelas tentativas que a gente tem de desautorizar o texto. Eu recebo os 7 dias da criação pelo número que eles têm, e é claro, a gente pode discutir duração, o tempo desses dias, mas eles são bem recebidos. O número 7, o número 10, não deve ser caso de briga. Algumas pessoas se dividem demais em relação a isso. André, tem só essa divisão? Não, tem outras. Quer ver uma coisa? Por exemplo, tem uma outra divisão, que é essa aqui que a Tainá vai colocar para a gente. Outra classificação seria a divisão em 2 seções. A história primeva, a primeira parte da história, e o restante do livro. Cobriria a história de Abraão e sua descendência, sendo esta dividida em narrativas patriarcais e a história de José. Também são divisões possíveis, não é nada assim que seja ruim de se usar. Só que a gente não tem, às vezes, né, o hábito de entender essas coisas assim. A gente vai lendo um após outro, né? Você vai lendo um capítulo, você não dá aquela pausa, peraí, o que eu entendi desse toledote? Até porque, de repente, você nem li os toledotes assim, né? O que eu entendi da história primeva? Né? Eu me lembro que eu fiz um estudo com a Olivia e com a Elisa da história primeva, não foi, Olivia? A gente fez essa divisão lá em casa, e eu acho que funcionou, porque ela é distinta, a história primeva, vai até ali a Torre de Babel, né, aquela situação, e muda. Quando entra em Abraão, você sente que tem uma mudança de andamento, tá? Estava tudo muito mais compacto até a Torre de Babel. Depois a coisa começa a ter mais narrativa, ter mais falas, os personagens têm mais falas, e isso é importante. Vamos lá? Antes de entrar na próxima parte, perguntas? E aí? Não? Tem pergunta nenhuma? Gente, veio armada. Olha só, estou brincando. A primeira parte da pergunta, acho que a gente já pode responder com o próximo título. Tá? Dá uma olhadinha aí. Um relato apologético. Gênesis é um relato apologético, Isabela. Vocês ouviram a pergunta dela? Não? A primeira pergunta dela foi sobre o evoteísmo, né? Como é que a gente pode dialogar ou não com isso dentro do texto bíblico. E a segunda foi sobre a terra jovem, né, a ideia de uma terra jovem ou não. Eu vou lhe dizer do segundo, já que o primeiro pode ser aqui mais observado, a ideia da terra jovem, do ponto de vista bíblico, não pode ser verificada. Desculpa, eu não tenho...
então eu posso entrar na próxima aula, onde a gente vai estar entrando em assuntos que envolvem, inclusive, evolução. Pode ser? Vamos lá? Então, a Isabela evocou o apologético aqui do texto, a gente vai aproveitar ela, tá bom? Um relato apologético. O que é apologética? Apologética é a defesa de algo. Você fazer apologia a algo é você defender um ponto, ou alguma ideia, ou uma ideologia, ou um conjunto de ideologias, enfim. Quando você está apologetando sobre algo, você está defendendo algo contra o ataque de outro algo. Ou seja, ser um livro de apologética, espera só um pouquinho, segura um pouquinho. Ser um livro de apologética significa que o livro de Gênesis também se dispõe a defender um ponto de vista. Tá claro? O livro do Gênesis também está defendendo algo que é caro para que Deus use o autor para isso. E aqui tem um relato, dentre outros que podem ser colocados, não tem só um, o relato babilônico daquela época. Existe um relato babilônico, aqui eu botei o Enuma Elish, que é um termo que você desconhece, eu tenho certeza absoluta. E o que é isso dentro dessa realidade? Enuma Elish descreve como Marduk criou o cosmo a partir do corpo de Tiamat, o mar. O mito de Baal, presumivelmente, seguiu esse modelo com Baal, criando o mundo a partir de Yan, que também é mar. Ao passo que nos mitos egípcios, a elevação, o montículo primevo, emana de Num, que são as águas primevas. Segura um pouquinho, Tainá. O que é isso de Enumenish? Essa expressão significa quando é alto. É o que significa. Mas, quando é alto, que coisa esquisita. É porque isso é o começo da narrativa desse Gênesis babilônico. Não tem o nosso, por exemplo, assim, né? No princípio. Como é que é o nome do livro em hebraico? Bereshit, ou no princípio. E como é que é o nome dessa narrativa babilônica? É quando é alto, porque é o começo da frase 1, da tábua 1 dessa narrativa. Acho que tem até a tabuazinha, Tainá, acho que tem, né? Eu botei uma tabuazinha. Essa é uma das tabuazinhas que foram encontradas. Eu vou mandar para você aí, ó. Eu só espero que você não se converta aí no Meniche, mas eu vou mandar para você aí, nesse momento, o texto completo da narrativa do Enumenish, aí, ó, vai para o grupo da igreja. Você pode olhar aí comigo, tem o texto, vai estar aí no seu celular, que começa assim, né? Quando os céus acima não existiam e a terra embaixo não havia surgido, havia Apsu, o primeiro da ordem, seu criador, e o demiurgo Tiamat, que deu a luz a todos eles. Eles haviam misturado suas águas antes que os prados se unissem e os juncos fossem encontrados, quando nenhum dos deuses havia sido formado. Olha que coisa interessante aqui. Esse é o relato babilônico, chamado Enumenish, né, no qual Marduk criou o mundo. O livro de Gênesis, ele não tem obviamente, nenhuma obrigação de responder Richard Dawkins. Ele não tem nenhuma obrigação de responder aos ateus do nosso tempo, ou os evolucionistas do nosso tempo. Por quê? Porque essas perguntas são feitas hoje. Mas o livro de Gênesis, ele está preocupado com perguntas que poderiam ser feitas na época em que esses homens estavam andando na Terra, e o próprio povo de Israel, que tinha contato, sim, com os marduquianos, né? Então, onde chegamos nesse ponto? O livro de Gênesis, ele tem uma preocupação de estar rebatendo ideias erradas sobre a criação, mas não à luz do evolucionismo de qualquer corrente moderna, mas à luz do seu tempo. Então, se você reparar, por favor, eu vou pegar o Enumenish aqui e eu vou olhar para Gênesis 1, para fazer um olhar de comparação, e você pode ouvir ou olhar junto comigo, não importa. Se você der uma olhadinha aí, você vai reparar que quando os céus acima não existiam e a terra embaixo não havia surgido, havia Apsu, primeiro na ordem, seu criador, o demiurgo Tiamat, que deu a luz a todos os seres, e eles haviam misturado suas águas. Olha como é que o livro de Gênesis começa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz. Se você reparar o contorno de Gênesis, ele também começa pelas águas, assim como o relato de Enumenish.
Só que o livro de Gênesis traz o impacto necessário para que se perceba que não foi absolutamente nenhum desses deuses que criou ou se relacionou com isso, mas o único Deus verdadeiro. Tá, o que isso quer dizer? Primeiro, rebatendo uma tolice literária ímpia comum, quer dizer o seguinte: o livro de Gênesis foi escrito com base na criação de Anu-Meniche. Não, não é isso. O livro de Gênesis expressa-se poeticamente de uma maneira que é, ao seu tempo, comunicável. O livro de Gênesis não está marcando o território aqui para responder as nossas perguntas. Quer ver uma coisa? Dá uma olhada no verso 5. Deus chamou a luz de quê? Dia, e chamou as trevas. Agora lê essa parte aí, só esse pedacinho. Houve tarde. Mas como assim houve tarde e manhã? Primeiro houve manhã e tarde, mas isso é uma escrita poética. Logo, essa escrita poética, ela não está preocupado com a nossa lógica. Não, mas, peraí, cara, a gente é iluminista, né? Não, tem que primeiro vir o dia, à tarde, para chegar à noite. Essa não é uma exigência do autor de Gênesis. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em responder às questões do seu tempo, às perguntas do seu tempo. E Anu-Meniche é uma questão do seu tempo. Repare um outro ponto, né? Eu não vou ficar trabalhando exaustivamente, porque eu vou dar ainda dá para a gente fazer um movimento aqui juntos, já, para terminar essa aula de hoje. Mas se você puder observar, verso 14, dá uma olhada. O verso 14, se você tiver aí um pouquinho de curiosidade. O verso 14 diz assim: E Deus disse, que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam para eles sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Olha que coisa interessante aqui. O sol e a lua não são mencionados, mas claramente estamos falando de sol e de lua. Mas eles são tratados como luzeiros. A expressão em hebraico não é de alguém. Deixa eu só te explicar. Por exemplo, luzeiros, na palavra hebraica, é uma coisa. Mas sol e lua, em hebraico, são deuses. Olha a diferença. Ele não escolheu usar sol e lua para dizer que os luzeiros, claramente definidos como luzeiro da noite e luzeiro do dia, são coisas criadas por Deus. A escolha do autor de Gênesis por não usar sol e lua é para despersonalizar ideias de deuses que foram criados para governar noite e dia. Isso é intencional, apologético e responde às dúvidas do povo daquele tempo. Quais são as dúvidas? O sol é um deus? Você sabia que na América do Sul você tinha um grande e poderoso povo que acreditava que o sol era um deus? Quem você conhece? Fala aí. Os Incas, também os Maias na América Central, os Astecas, achavam que o sol o quê? Um deus. Teve até um rei. Está naquele livro misterioso, Fator Melquisedeque. Quem já leu esse livro? Tinha um rei dos Incas que duvidou que o sol era um deus. Por quê? Porque anoiteceu, ele falou, e agora? Estamos desprotegidos. Lógica simples, né? Ué, mas cadê? E agora? Cadê ele? Então, ele começou a evocar um monoteísmo inca lá, mas não deu muito certo, não. Teve um faraó também, Akenaton, né? Akenaton? Os historiadores. A dinastia dele não durou muito, né? Na outra já veio, eu acho que, aquele jovenzinho Tutankhamon, né? Que já evocou novamente o politeísmo. Mas ele também tinha os motivos dele de unificar o lugar para a adoração, né? Tem um dinheirinho envolvido. Mas, onde chegamos aqui? O autor de Gênesis tem intenções de bloquear falsas ideias acerca de Deus. E por isso ele usa os termos que ele usou. Então o livro de Gênesis tem respostas, mas não está preocupado com o evolucionismo, por exemplo.
que são perguntas nossas do tempo presente. Então, você vê gente séria defendendo o evoteísmo. Gente séria, gente com capacidade de discussão. Você não conhece, não? Alistair McGrath, Guilherme de Carvalho, quem mais? Evoteísta aí. Alguém? Hã? É? Não sabia. Eu duvidaria se o Adalto tivesse passado por esse... Eu duvidaria. Hã? William Lane Craig, né, que ele falou. Foi, né, Lucas? William Lane Craig, evoteísmo. O que é essa questão do evoteísmo? A ideia de que a evolução, ou seja, essa questão das etapas, estou tentando falar grosso modo, das etapas de mudança de um ser que vai evoluindo até chegar a outro, para esses homens, por exemplo, já é algo que é possível de ser comportado dentro da ideia criacionista. Nenhum deles fala sobre ausência de criação, diga-se de passagem. Nenhum deles defende de que o homem não é criado, de que os animais não são criados, não é isso. Por quê? Porque não responde ao nosso tempo. E o livro está respondendo àquela época. E isso é importante de ser sabido. Tá? Esse é mais um ponto aí a ser colocado. Pode passar, Tainá. Tudo bem até aí? Interessante, né? A aula passa rápido, assim, vocês não têm nem tempo de fazer uma coisa aí. Eu queria usar os próximos 13 minutinhos que eu tenho para você fazer um trabalhinho de 3 ou 4 pessoas em grupo. O Lucas está com folhas ali. Vamos ver se a gente consegue aí, faz uns 3, 4 assim, rapidinho. Eu vou guiando vocês nesse trabalho. A gente vai mexer agora um pouquinho com o narrador. Então, se junta aí, vamos lá, rapidinho. Faz uma viradinha aí, faz uma bagunça. Uma bagunça. Uma bagunça. Eu tenho um pouquinho mais, né? Até 11h10. Então, eu tenho 20 minutos, tá bom? Faz a bagunça aí, faz a bagunça. Samara, pode participar, sentar com ela também, tá bom? Hã? São grupos com 3 ou 4 pessoas. Sua hermenêutica, não sei qual foi a sua hermenêutica, mas... Vamos lá? Tem que ter uma folha, pelo menos uma folha em cada grupo. Pelo menos uma. Eu vou mandar uma folha aí para comunicação. Pode ser projetada aqui. Tudo bem? Vamos lá? Só um segundinho que eu vou... Espera aí que eu vou chegar. Vocês estão com material aí?
2 minutinhos de atenção sua para você ser guiado nesse processo, tá bom? Vocês estão com um material aí, que é um material que fala do ponto de vista do narrador. Uma das coisas muito importantes de serem averiguadas é que o livro de Gênesis, preciso da sua atenção, tem gente que ainda está conversando. O livro Gênesis, ele tem um narrador que traz informações muito importantes para entender o texto. Você não pode deixar de pegar esses instrumentos. E algumas dessas coisas estão nessa folha, que pode ser lançada aí para a gente aqui, e ela tem umas perguntinhas. Repare, eu dou um exemplo no começo, se você olhar. Jogou aí? Foi? Está indo? Vai chegar lá. Por exemplo, descrição exterior. Você achou? Os narradores... presta atenção que eu vou fazer o primeiro com vocês, tá bom? Depois eu vou corrigir todos no final. Todos. Eu vou dar a resposta de todos. Mas, olha o primeiro. Descrição ali, ó. Obrigado. Aperta F11 que vai ficar mais limpo. Obrigado. Os narradores da Bíblia apresentam um retrato da alma da pessoa, não do seu corpo, a menos que isso sirva a um propósito teológico. Quem já percebeu que os narradores da Bíblia do Velho Testamento, não estão muito preocupados com o corpo das pessoas, a não ser que isso tenha um motivo que vai levar a uma interpretação. Então, olha só, os narradores apresentam... Berlin, que é um dos comentaristas que eu usei ali, comenta: o que falta na Bíblia é o tipo de descrição física ou fisiológica detalhada dos personagens para criar uma imagem visual para o leitor. O leitor não tem muita imagem visual dos personagens da Bíblia. Quando o narrador apresenta a seus leitores uma descrição física, ele tem um propósito. Você vai examinar se isso tem a ver, por exemplo, com a descrição física de Esaú e Jacó. É a primeira coisa que você vai examinar. Será que a descrição que é dada para eles tem um motivo? Por que o narrador fala que um é assim e o outro é do outro jeito? Tá, qual é a diferença que isso faz? Isso importa na hora de você expor o texto, entender o texto. A segunda pergunta: como isso pode ser percebido em Gênesis 39:6? Aí está falando de José. Segundo, quem entendeu a proposta? Você vai ler e vão discutir assim, Jacó e Esaú são descritos dessa forma porque a cena vai precisar disso para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Tudo bem? Não? Fala comigo, hein? Vou fazer o 2 aqui, tá? A serpente era mais astuta que todos os animais. É uma caracterização o quê? Direta. Qual o papel da astúcia no que ela fez? É um papel importante, não é? A astúcia é uma caracterização que faz sentido. Aí, na hora que você for ensinar o texto para alguém, você pergunta assim: vamos falar um pouco da serpente, que é do diabo, aqui, vamos. Repara que é atribuído que ele é astuto. Você se lembra de Pedro? A gente tem que ter cuidado com o quê? Com as astutas ciladas do inimigo. Pedro usou a astúcia de Gênesis 3 para atribuir qualidade ao diabo do século dele. Entendeu o que Pedro fez? Não sei se alguém entendeu. Ele não deixou passar a astúcia, ele falou: cara, isso é importante. O diabo ser astuto é importante. Então, na hora de explicar o texto para alguém, você consegue. Aí eu pergunto aqui, como isso pode ser percebido em Gênesis 6:9? O que o personagem de Gênesis 6:9 recebe de atribuição que é importante para entender o texto? Está entendendo? Gente, me ajuda aí. Você está entendendo? Agora, sigam aí a inteligência dada por Deus aí de vocês e trabalhem os 6 pontinhos que nós temos aí. Manda ver, vê se você consegue responder a eles, tá bom? Vamos lá? E aí, alguém conseguiu fazer algum? Todos? 3. Quem conseguiu fazer, fez 1, fez 2. Vamos lá, vamos para a resposta, tá bom? Teve uma referência aqui no 3 que não está batendo, né? 37, 34, né? Tudo bem, pula essa aí e segue baile, vamos embora. Porque se você ficar parado... Vamos lá.
Levanta a mão, tem que ser rapidinho, tá? A gente vai terminar assim, né? Na baguncinha mesmo, tá bom? Não vão nem colocar nada no lugar. Vamos lá? Foi? Vamos lá. Eu gostaria de te convidar a dar uma olhadinha e ver se você conseguiu aí no número 1. Quem percebeu o motivo da descrição de Jacó e Esaú nas diferenças dele? Quem percebeu, levanta a mão e fala rápido. Exato. Verdade. Muito bom. E a questão de José? É porque senão a gente não vai ter tempo, mas a de José. Então, o autor tem uma intenção em provocar você com um olhar físico. Tá? Quem fez aí o primeiro do 3, né? o 27:41, da revelação de pensamentos? Revelação de pensamentos, considerações e intenções do personagem. Gênesis 27:41. Eu pulei a 2, perdão. Eu pulei a 2. Pode ser esse grupo aqui mesmo. Fizeram o número 2? Não? Outro grupo que fez, que não se manifestou ainda. Aqui, a 2. Verdade. Essa justiça, ela faz sentido no texto, não é assim, né? Aí, vai lá, Gênesis 27:41, na ideia de revelar pensamentos. Verdade. Eu vou me adiantar explicando os demais itens. Por exemplo, o capítulo 4, a questão, né, de como isso pode ser percebido, a questão do discurso direto. Gênesis 17, dá uma olhadinha, por favor, e abre sua Bíblia. Gênesis 17. Então, Abraão se prostrou com o rosto em terra, e riu-se, dizendo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? Será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? A ideia do discurso direto é que ele expõe categoricamente o que o personagem tem lá dentro de si, né? Ele se revela. A ideia de falas e ações, olha que interessante isso em Esaú e Jacó. Esaú, ele é nitidamente construído pelo narrador como uma figura impulsiva. Ele está com fome, chega, me dá uma guisada. Aí ele chega diante do pai, se rasga todo, ele não quer a primogenitura. Repare que parece que o contraste entre Esaú e Jacó também é nítido. Jacó é um calculista, ele faz articulações, enquanto Esaú é o quê? Impulsivo. Esse contraste entre os personagens precisa ser percebido por nós no texto bíblico. Está aí no ponto 6, contraste. O que a gente fez? A gente fez um uso de um olhar hermenêutico a partir do narrador. Isso é legal, isso precisa ser mais valorizado na nossa leitura do livro de Gênesis. Tá bom?
A gente termina por aqui, eu não tenho nem como fazer outros movimentos, mas eu gostaria de pedir que você pudesse mandar perguntas que você gostaria que pudessem ser respondidas nas escolas bíblicas sobre Gênesis. Se for possível também, né? Porque talvez não seja possível. Espero que tenha sido um bom tempo para você. Se você quiser ajeitar a cadeira, você pode fazer isso. Se você não quiser terminar essa cadeira, ajeitar a cadeira, eu posso apenas terminar o nosso encontro dessa manhã do jeitinho que você tiver, não tem nenhum problema. Aprendemos, então, que o livro de Gênesis, ou livro dos Gênesis, nos traz considerações. Vamos lá. O livro do Gênesis nos traz considerações muito pertinentes. Primeiramente, devemos nos aproximar com respeito e reverência diante do texto bíblico, ou sob o texto, debaixo dele. Em seguida, analisar suas estruturas para ver como é que o autor fez divisões. Pensamos na história primeva, na história dos patriarcas, ou então a ideia dos toledotes geracionais. Depois partimos para a ideia do olhar do narrador. Essa ideia do olhar do narrador é muito importante. Os autores que eu usei aqui, não sei se vocês buscaram aí para me ajudar, o livro de Gênesis da Cultura Cristã, esqueci se é o Bruce Waltke, mas estou usando o Tramp Longman, estou usando o Bruce Waltke, estou usando também algumas porções de outros artigos, estou usando também coisas do Luiz Saião, enquanto vídeos e aspectos importantes que ele traz, e vamos agregando aos poucos, tá bom? Vamos fazer uma pequeníssima, mas importante oração em agradecimento a Deus pelo que o Senhor nos ensinou, e aí as considerações finais dessa reunião dessa manhã. Senhor, nós nos aproximamos da palavra de Deus com todo respeito, e o Senhor nos deu conhecimento por meio de pouco mais de uma hora, onde nos debruçamos e vimos que o texto é muito maior do que nós. A palavra de Deus é maior do que nós. Nós te pedimos, por favor, Senhor, que nesta manhã nosso coração se anime muito em estudar melhor o livro de Gênesis. Tem muito mais coisa para estudar, e nós te pedimos que o Senhor nos ajude com essas tantas coisas que precisamos aprender, para que não haja preguiça no nosso meio, que a gente não fique esperando apenas o que vai receber, mas que busque também mais. Nos ajude nessa jornada na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero fazer algumas referências aqui. A primeira delas é algo memorial, muito importante, por sinal. Nós estamos celebrando hoje, está aqui, e você deve ter visto que eu não falei isso naquela oportunidade, mas no dia 25/5/2019, a Igreja Batista do Discipulado fez a primeira instituição diaconal, chamávamos de cooperadores, aqueles que exerciam esse serviço. Vocês se lembram quem foram os primeiros 4 cooperadores? Tenta aí. Isso, nosso irmão Donês, Igor, Daina e Tamires. Foram os primeiros irmãos e irmãs que serviram a igreja do ponto de vista diaconal, e nós devemos nos lembrar disso com alegria, de saber que o Senhor nos concedeu eles, trabalharam bastante nessa época, a gente lembra de tantos movimentos, e hoje nós temos a estrutura diaconal da nossa igreja ainda mais bem elaborada, mas teve um começo laborioso e difícil, então que possamos guardar na memória sempre. Nós vamos ter outras datas que vão ser lembradas ao longo dessa nossa história. Eu gostaria também de mencionar aos irmãos que estivemos ontem em 2 reuniões importantes, né? Ontem houve uma reunião da diretoria, na qual foi lido todo o estatuto social, mais uma vez, né? Outros já tiveram a oportunidade de lê-lo pessoalmente. Ele foi enviado para a igreja e ele foi enviado pelo grupo de comunicados. Acredito que os irmãos tenham recebido. Eu vou explicar o motivo de talvez um apressamento maior. Nós precisamos de conta bancária, tanto para desassociar irmãos e irmãs, e particularmente uma irmã que tem sido um instrumento de Deus recebendo isso, de aspectos que envolvem imposto de renda e tudo mais, que seria algo complicado, como também para fazer as compras das coisas aqui. A gente não consegue comprar senão parcelando, e para parcelar você precisa ter uma conta, ter um cartão.
todo esse movimento, até mesmo para botar aqui um QR Code para o visitante, às vezes você vai entender, poxa, a Priscila e a Josi são pessoas muito idôneas, a gente conhece eles, mas para um visitante que veio marcado por uma história de desvios de dinheiro, pô, ele vê um nome, para ele é diferente. Para a gente ama essas pessoas e as entende. Então, é preciso que a igreja tenha essa compreensão dessa urgência em ler o estatuto, tirar as dúvidas, para que haja uma assembleia com consistência de quem leu e vai votar. Tenho dúvida, procure o pastor e o conselho. Eles trabalharam 3 anos nesse material. Tenho discordância. Irmãos, se for uma discordância fundamental, tipo, se vai mudar a igreja, se isso é muito complicado, aí você, com certeza, você não é obrigado a aceitar o estatuto. Mas se forem discordâncias, a gente pode pensar melhor, ou isso não vai mudar a igreja, eu apelo à consciência dos irmãos que compreendam que nenhum de nós vai aceitar um instrumento de 70 artigos e dizer, eu concordo com tudo, eu escreveria da mesma forma. Claro que não. Mas tome muito cuidado para não serem extremamente arbitrários em coisas que poderíamos ser mais flexíveis. Por isso, venha para essa assembleia do dia 2 de junho, a qual conto com toda a igreja após a ceia, toda a igreja, um esforço enorme. Aqueles que estão ouvindo de casa, os que estão aqui, venham para essa Assembleia do dia 2 com o coração cheio de alegria de poder fazer esse movimento. Não haverá, tira dúvidas nessa Assembleia, vai vir para ser votado. Então, você está tendo aí esse tempo para perguntar. Olha, eu não entendi, pode me explicar isso? Pode me explicar isso? Mas se ninguém vier, que não veio, ninguém veio ainda, o que eu entendo? O que eu deveria entender? Eu não vou entender assim, não leram. Eu vou entender, não tiveram dúvida. Mas tem esse tempo para dúvida, tá bom? Então, leia o estatuto, dá uma olhadinha legal, poxa, eu não consigo ler no PDF. Alguém pode imprimir? Pode, a gente dá um jeito de imprimir. Tudo bem, vamos dar um jeito de imprimir. Mas não pode não ler. Isso faz parte da sua atitude congregacional. Então, precisa ler o estatuto, tá bom? Um membro da igreja precisa ler o estatuto. E tirar dúvida se tiver dúvida. Se não tiver, às vezes não é dúvida, é isso mesmo? É isso. Não, não é isso, é outra coisa. Às vezes não é nem dúvida, é certeza demais. Então, às vezes, você pode dizer, é isso mesmo, né? Deve ser isso, mas pode ainda perguntar. Outra coisa importante, mas muito importante, nós temos um material de discipulado que alguns já fizeram uso com seus discipuladores e discípulos. O pastor enviou para os discipuladores lerem com seus discípulos. O que está lá? Né? O que esse documento tem? Tem o que é o discipulado da igreja local e tem aqueles direitos e deveres comuns, que são o quê? Nossas manutenções relacionais com as pessoas que cuidam de nós. Vamos lembrar sempre, o discipulado é um serviço ministerial prestado. Então, se você não está presente, se você não procura, se você não liga, se você não se importa, seja discípulo ou discipulador, irmão, você está fazendo algo contrário àquilo que você se responsabilizou. Você não pode fazer isso, você tem que se interessar. Se abrir o coração, falar. Às vezes, o trabalho de alguém pode ser mais difícil porque você o quê? Não se abre, não quer falar, só fala da superfície, sabe? Sabe quando eu e você sabemos como podemos ser superficiais, mas sabemos que não devemos. Então, por favor, eu apelo à consciência dos discipuladores e dos discípulos de que uma igreja que, de fato, está se entregando para se afiar, é uma igreja que está abrindo o coração um para o outro. E, é claro, o discipulador e a discipuladora são as peças fundamentais para essa primeiro traço de proximidade. O pastor está lá e quer fazer esse trabalho, mas eu penso assim, né? Eu sempre falo sobre isso com bastante transparência. Eu sou o pastor da igreja, eu discipulo a igreja, mas a partir do momento que tem alguém que foi instituído pelo pastor para fazer um movimento com essa pessoa, a minha expectativa é que, salvo absurdo do absurdo, isso chegou primeiro lá. Então, eu peço que chegue primeiro no discipulador, a não ser que você tenha um problemão que você não consiga nem falar para aquela pessoa, mas, de qualquer forma, são esses os insights. A igreja tem melhorado em aspectos de horário, eu louvo a Deus por isso, podemos ir além. A igreja, por exemplo, está chovendo para caramba, né? Mas a igreja está majoritariamente aqui de manhã,
salvo exceções de pessoas que estiveram e estão adoecidas ou com problemas. Então, é uma igreja que tem se feito presente, tem se manifestado com vontade e sinceridade. Os discipulados de meio da semana têm sido notoriamente importantes para a construção. A gente vai passar por uma etapa agora, o discipulado de meio de semana vai acabar em junho, tá? Então, nós vamos voltar a estarmos juntos quinta-feira à noite aqui por um pouco mais de um mês, quinta-feira à noite, para tratar de assuntos gerais, temáticas. Então, vai ter um período aí de um mês e meio, onde não teremos esses doutrinários de meio de semana. Eles retornarão em agosto, mas ainda temos aí quase 2 meses a concluir o trabalho que nós estamos, que tem sido um trabalho muito bom, que inclusive será terminado, desfechado com uma celebração. Cada grupo vai estar fazendo uma celebração individual e mostrando o que aprendeu e dividindo uns com os outros. E sim, irmãos, falei de manhã, mas deve ter passado despercebido, mas falo de novo. Vamos ter modificações dos grupos. Vai ter um mexe-mexe aí, tem gente que vai chorar um pouquinho, mas a gente vai fazer umas mudancinhas de discipuladores e grupos, tá bom? Só para que você vá curtindo bastante o tempo presente e depois você vai ter uma mudancinha. Tem alguém chorando aí? Está triste? Está triste? Ah, meu Deus, o que é isso, gente? Está triste? Quem mais está triste? Meu Deus! Bom, se te alegra, vocês permanecem na mesma igreja. Tá? E se te alegra mais ainda a eternidade, está aí para isso, né? Para a gente se alegrar. Terminamos esse encontro dessa manhã. Peço que você convide pessoas para logo mais à noite e estude o livro de Gênesis para a gente chegar afiado, tá bom? Vamos estar orando e agradecendo a Deus. Faltei com alguma informação? Espero que não. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor nos ensinou muitas coisas nessa manhã, o Senhor nos permitiu conduzir a mente na direção das Escrituras e reconhecemos a nossa pequeneza perto do Senhor. Te pedimos que nossas tardes sejam permeadas pelo temor a Deus, que tenhamos desejo de voltar aqui logo mais à noite para ouvir a palavra, cantar louvores ao nosso Deus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, profundamente nos ajude, Pai, a sermos pessoas fiéis a Deus. Precisamos ser mais fiéis a Deus, mais entregues ao trabalho de discipulado, porque sendo discípulos de Jesus, isso precisa ser sobre a vida toda, Deus. Então, que a nossa vida esteja à disposição de outros. Assim, Deus, unidos em Ti e para Ti, nós clamamos pela presença do Espírito Santo, em nome de Jesus, na parte da tarde, nos conduzindo até a noite. Amém e amém. Faça a sua oração pessoal. Deus o abençoe. Até logo mais. Grupo 6 é ali.